Prazer de tê-lo aqui na bancada pela primeira vez. Você estava me boicotando, né, PVC? Boa noite. Não, eu estava boicotando não, eu estava fazendo de casa. Então, o Pedrinho hoje está em casa. Não estava boicotando nada. O Atlético mantém a melhor campanha da Libertadores, a defesa menos vazada da Libertadores. Tomou só 3 gols até agora em 9 partidas de Libertadores. E o Flamengo com os 4-1 sobre o Olímpia, vamos falar muito sobre isso também. O Flamengo passa a ter o ataque mais positivo da Libertadores 2021, 23 gols, empatado com o Palmeiras. O Palmeiras marcou 3 gols nessa fase recente de mata-mata. São os 2 times brasileiros com o melhor ataque de toda a competição e o Atlético tem a defesa menos vazada. Agora, são 2 jogos importantíssimos, assim, né? Os 2 times carregam esse resultado para decidir a vaga em casa, né? Para as semifinais da Libertadores. Te surpreendeu essa vitória do Atlético? É claro que o Atlético vem fazendo uma grande campanha na temporada, tem um grande time, mas o River jogando lá no Monumental costuma ser muito forte, né, Pedrinho? Uma vitória super assim, importante do Atlético numa noite muito especial para a Nath Fernandes, que voltou ao Monumental de Nunes e deve ter tido uma noite cheia de emoções, com gol e depois expulsão, né, Pedrinho? Boa noite, prazer tê-lo com a gente aqui mais uma vez. Beleza, Diniz. Peço desculpa pela gafe que eu cometi com você hoje. Um abraço, PVC, a galera do Sport TV. É importante, as 2 vitórias são importantes, né? E para mim fica muito claro e registrado que com um elenco com tanta qualidade, né, técnica e principalmente a gente falando do Atlético agora, que terminou o jogo agora, que no primeiro tempo sofreu e era natural, né, que o River tivesse uma autoridade sobre o jogo pelo longo tempo de trabalho do Galhardo, e o Cuca está com um trabalho recente, mas com o material humano que o Cuca tem, não poderia passar tanto tempo no primeiro tempo sofrendo, né? E um segundo tempo praticamente espetacular do Atlético Mineiro, colocando muitos jogadores à frente, aproveitando muito a qualidade do Arana, imprimindo um ritmo muito forte e vencendo a partida com autoridade. É uma campanha impressionante do Atlético, né? Tá um time bem firme, porque você chegar numa semifinal de Libertadores, PVC, eliminando Boca e depois River, se o Atlético confirmar no jogo da volta, chega um peito estufado para a semifinal, né? Seja o Palmeiras ou seja o São Paulo, porque o cruzamento vem para aqui. Isso que o Pedrinho falou, o River jogou muito tempo. O River teve mais posse de bola, chegou a 55% de posse de bola, e o River, na maior parte do jogo, fez um 3-2-5. Não é um sistema tático, mas na movimentação ele fazia saída com o Angileri pelo lado esquerdo, com o Paulo Dias e com o Martínez por trás, o Enzo Pérez e o Zuculini, esticava o casco do lado direito com o De La Cruz, o Brian Romero, o Julián Álvares e o Carrascal por dentro, empurrava 5 homens e empurrava o Atlético para trás. Mas quando saiu, mesmo no primeiro tempo, que o Atlético finalizou 3 vezes só e nenhuma no alvo, mas a grande chance de gol ainda foi a bola que o Hulk escorou para o Zaratio bater e passou raspando na trave. E mesmo assim, o Atlético, mesmo encurralado é uma palavra forte demais, mesmo atrasando a marcação, o Atlético criou chance. Podia até ter feito 1-0, com muito menos posse de bola, com muito domínio territorial do River Plate. E no segundo tempo, o Atlético foi saindo mais, muitas vezes usando o espaço a seu favor, até o gol que o Hulk escora para o Nacho marcar. O Nacho não comemorou por respeito ao clube onde foi campeão da Libertadores em 2018, mas foi um dos grandes jogadores da partida. Expulso depois, acho é lance de VAR, mas ele pegou por cima, mereceu o cartão vermelho, mas foi um dos destaques da partida, autor do gol da vitória contra o seu ex-clube. Depois a gente vai falar e mostrar os lances até desse jogo, mas na minha opinião, eu discordo um pouco do PVC. Para mim é assim, a expulsão só é condicionada pelo VAR. Mas eu acho que é um lance de jogo, ele não está olhando a bola, ele vai tentar dominar ou tentar tirar do adversário ali. Foi um acidente de trabalho para mim ali, naquele lance. É claro que com o VAR, né, a sola da chuteira acaba pegando na canela do jogador do River, mas eu acho que não é um lance de expulsão. Qual a impressão você teve, ô Pedrinho? Diniz, eu bato muito papo com a galera do central do apito e a visão deles é óbvia, é uma visão de árbitro, né? E eu tento passar a visão do atleta, né? E a minha visão de atleta
igual a sua. O Nacho, ele nem vê o adversário, ele vai fazer o movimento, só que realmente ele faz um movimento que o PVC fala. Só que para quem é da bola, quem está ali no campo, isso é um lance natural do jogo, né? É um acidente, ele não tem a intenção, pode ter sido falta, obviamente, porque ele impossibilita do adversário fazer o movimento, então isso é falta, pode até gerar um cartão amarelo. Mas para a bola, aquilo ali é um lance natural. Mas eu ouvindo a galera da arbitragem, para eles, isso é uma ação temerária, que é um termo que eles usam, e por isso a expulsão. Mas para mim, eu estou contigo, eu acho que é lance de jogo que acontece, ele não tem a mínima intenção. Sem intenção pode ter falta? Pode. Sem intenção pode ter expulsão? Pode. Só que é um lance muito natural de um movimento que ele está acompanhando a bola, né? Só que quando ele vai botar o pé, a perna do adversário entra embaixo e aí faz um movimento muito duro. Então eu compreendo também com relação à arbitragem e entendo a expulsão. Mas como boleiro, eu acho que é lance natural do jogo. Claro, não acho um erro de arbitragem, nada disso, mas eu acho que era passível de ter uma outra interpretação também, né? O que a gente pode discutir, a gente tem discutido muito, é se o lance de interpretação é para ser reinterpretado na cabine do VAR. Isso. Que é o que está acontecendo cada vez menos na Europa e muitas vezes na América do Sul. Claramente tem uma diferença de arbitragem do que está acontecendo na Europa para o que está acontecendo na América do Sul. E na Olimpíada foi mais parecido com a América do Sul. Eu prefiro o que aconteceu na Eurocopa. Sem dúvida nenhuma, eu também prefiro. Eu queria falar um pouquinho também com vocês sobre as participações aí do Hulk e do Nacho, né? Porque eles têm sido os caras do Atlético aí na temporada. Olha, o Nacho, ele já chega a 8 gols, né? Desde que chegou ao Atlético aí em 2021. Não comemorou dessa vez. E o Hulk, apesar de não ter feito gols, né, também participa de lances importantes. Você citou um lance do primeiro tempo em que ele ajeita para o Zaratio e na hora do gol acontece a mesma coisa, né? Ele ajeita de cabeça para que o Nacho chegasse batendo. Ou seja, os dois continuam sendo fundamentais, né, PVC? E o Nacho tem uma facilidade de entender o espaço do jogo. Ora ele vem por dentro quando o time perde a bola para marcar a saída do volante. Ora ele no escape, o Zaratio faz terceiro homem e ele escapa para o lado esquerdo e participa do jogo com deslocamentos. Então é muito importante a ação do Nacho para abrir espaço na defesa adversária. O Hulk, ele tem todo o repertório. Por que você vai dizer? O Hulk é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o Hulk é um dos grandes jogadores da Libertadores. Eu não sei se ele teria o nível que ele tem na América do Sul se jogasse na Europa. Não tinha mais mercado na Europa. Mas o fato é que ele está jogando com muita categoria, com muita capacidade, seja para arrastar adversário, como ele faz quando põe a bola na frente. O gol do final de semana foi espetacular na tabela que ele dá com o Sacha para receber na frente e desviar do goleiro. Seja em momentos de preparação de jogada, como fez hoje. Hoje ele não foi o cara do gol, mas ele foi o cara para fazer o pivô. Se eventualmente tiver Diego Costa, a gente vai entender se o Diego Costa vai ter o mesmo nível do Hulk, apesar da idade e dos últimos anos, né? Na temporada passada o Diego Costa fez 7 partidas na Espanha e 2 gols, sendo um de pênalti. Mas se tiver Diego Costa daqui a pouco, o Hulk dá a noção de que ele pode ser usado pelo lado do campo também. Ele pode mudar de função, porque ele arrasta, ele dá velocidade, ele dá preparação de jogadas, ele dá a finalização. E é impressionante o vigor físico que ele tem aos 35 anos, né, PVC? Que ajuda em todas essas questões que você está falando. Ele tem repertório, ele tem cardápio. Ô Pedrinho, o Atlético deve trazer o Diego Costa, né? Parece que está para se confirmar o negócio. E hoje vendeu o Marrone, né, para um time da Dinamarca. O Marrone que foi comprado pelo Atlético por 20 milhões de reais. O Atlético, depois de um ano e pouquinho aí, consegue revendê-lo por 27. Então, me parece um bom negócio. E sobre o Hulk, a capacidade dele de decidir os jogos no Atlético desde que chegou é muito grande. Porque olha os números, olha, são 38 jogos até agora, 17 gols e 10 assistências. Ou seja, ele participa diretamente de 27 gols nessa temporada do Atlético, Pedrinho. E, Diniz, às vezes ele participa até antes do passe principal, né? Antes da assistência. Só que essa jogada antes da assistência, às vezes ela é mais importante,
E a gente teve exemplo disso até no jogo do Flamengo, né? A jogada do Gabigol, ela é mais importante para mim do que o passe do Bruno Henrique para o Arrascaeta. É uma jogada muito mais difícil. Eu tô com PVC com relação ao Nacho. Eu acho que o Nacho, ele é um jogador que ele não é forte fisicamente, ele não é rápido, né? Ele não tem nenhum privilégio físico, vamos falar assim. Por isso que ele tem que fazer exatamente o que o PVC falou. Entender, fazer a leitura de jogo para ocupar o espaço certo. E por conhecer o River bem, eu acho que ele hoje ocupou até um espaço que o Hulk vem ocupando, né? Aquele jogo ali entre linhas, fugindo um pouquinho que o Hulk faz. Até no lance que o Hulk ajeita para ele, quem dá o primeiro passe lá é o Nacho. O Nacho está ali flutuando entre linhas para achar aquele passe no corredor e depois entrar na área para receber assistência do Hulk. Só um detalhe com relação ao Diego Costa. Quando a gente fala de um jogador desse tamanho, todo mundo fica com muito cuidado de criticar, né, na bola sempre, mas de criticar. Eu tenho alguns pontos de observação. Eu não sei se seria necessário o Diego Costa. Eu não vejo... Primeiro, eu não vejo a necessidade. E eu acho que ele vai causar um impacto tático dentro do jogo, porque você vai ter Nacho, que não é um jogador rápido, Diego Costa, que não é um jogador de velocidade, não consegue imprimir um ritmo de intensidade para pressionar o adversário. E você vai deslocar o Hulk para uma beirada para fazer uma função que ele iniciou no Atlético e não se adaptou bem, também estava entrando em forma, e tirar um potencial dele, que é usar esse corredor central que ele vem de trás, está fugindo para arrastar, justamente como o PVC falou, e fazer uma outra função. Eu acho que você mexe muito com uma estrutura que está se encaminhando para um lugar legal. Eu não vejo necessidade, sinceramente. Acho que um jogador de nome, de peso, né? Isso tem um impacto geral de marketing, tudo isso. E muita gente falou, mas o Atlético disputa diversas competições. Mas quem vai falar para o Diego Costa que ele vai ficar no banco? Ou para o Hulk? Isso não acontece, me desculpe. Então, vai jogar todo mundo. Eu concordo com o Pedrinho. E tem um detalhe, eu não acho nem que o Diego Costa seja o cara do marketing. Porque o Diego Costa fez... O Diego pouco Costa conhecido no Brasil, assim, do grande público, foi, né? Foi para Portugal, de Portugal foi para a Espanha, Atlético de Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, de novo, seleção da Espanha. Ele não tem esse peso do marketing. Tinha um tempo nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, em que eu costumava brincar que a diferença do futebol e do basquete era que no basquete os times sempre mudavam, mas os jogadores eram sempre os mesmos. Era um dia, uma semana era Ravel e Franca, na semana seguinte era outro nome do time de Franca. Os times sempre mudavam, os jogadores eram sempre os mesmos. Era sempre Oscar, Marcel, Paulinho Vilas Boas, Maurinho, Nilo. Guerrinha. Guerrinha. E no futebol, os times eram sempre os mesmos, mas os jogadores sempre mudavam. E o futebol brasileiro está começando a ficar isso. Eu entendo que é melhor para o Atlético descobrir um novo atacante do que pagar caro para um atacante que você tem dúvida. Você precisa descobrir jogadores. E caro, né? Embora tenha um detalhe que seja importante, que a notícia que você acabou de dar. Quando o Marrone é comprado por 20 e é vendido por 27, aí vou recomprar o discurso do Rubens Menin, que é o investidor da MRV que põe dinheiro no Atlético. Ele diz que nas vendas vai só botar de volta o dinheiro que pagou. E o lucro é do Atlético. E eu já perguntei a ele, mas e se eventualmente tiver um problema político? A oposição ganhar a eleição? E ele diz, não, o Atlético tem coesão. Mas ele falou isso antes do Sérgio Sete Câmara não conseguir emplacar a candidatura para a reeleição. Depois de ter anunciado que seria candidato à reeleição. E hoje o presidente é o Sérgio Coelho. Então pode dar um problema ali na frente. E você querer o dinheiro de volta. O fato é que, assim, do ponto de vista do que diz o Rubens Menin, o negócio do Marrone, por exemplo, indica que você pode recuperar dinheiro. Sim. A diferença do Atlético para o Cruzeiro de anos atrás, que foi a bancarrota, pode ser o estádio. Porque o Atlético vai ter o estádio e, eventualmente, o que tiver que pagar de volta para a MRV, propriedades do estádio podem servir para pagar de volta a MRV. Mas a gente sabe que já teve muito exemplo no futebol brasileiro de gente que botou dinheiro, e um dia chegou ali e disse, me dá aqui dinheiro de volta, que foi eu que coloquei o dinheiro. Então, é preciso ter esse cuidado.
acho que o Atlético pode voltar para a sua vocação de sempre. Descobrir os jogadores. A parte ter uma importância, revelar, comprar e ter processos de marketing importantes. O Diego Costa, marketing não é. Ou ele dá retorno técnico, ou ele não dá retorno de marketing. A questão levantada pelo Pedrinho eu acho muito pertinente, assim, até porque o Atlético tem um elenco vasto, né? Se a gente analisar as opções que o Cuca tem do meio para frente ali, é muita gente boa, né, PVC? O Atlético tem hoje um dos 3 grandes times do Brasil. Você olha para o Campeonato Brasileiro, a necessidade de observar o que o Fortaleza está fazendo, o Fortaleza perdeu 15 pontos e o Flamengo também perdeu 15 pontos até agora no campeonato. Mas se você olha para o campeonato e a noção exata é o campeão brasileiro será ou o Atlético, ou o Flamengo, ou o Palmeiras. Um dos 3. E o Atlético conseguiu se colocar nessa posição. Olha só, tem deixa eu achar ele aqui, o Pepe Neto, que é de São Caetano do Sul. Ele está perguntando algo legal aqui, olha, há a possibilidade, né, de a gente ter semifinais só com times brasileiros. Ele pergunta se é a primeira vez, imagino que sim, Primeira vez. E se vocês acham que vai ser possível. 3. Nunca houve nem 3, né? E nunca tinha havido 5 nas quartas de final. Como a gente tem agora. É recorde nestas quartas de final. Claro que o Fluminense nem entrou em campo ainda, e é um jogo parelho contra o Barcelona de Guayaquil. Mas os brasileiros estão... Né, um confronto é entre 2 brasileiros, né? O clássico paulista, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Mas os outros 2 já estão se encaminhando. Claro que é muito difícil. O jogo contra o River no Mineirão pode acontecer qualquer coisa. Mas era difícil de imaginar lá atrás que isso aconteceria, né, Pedrinho? Se realmente vir a se confirmar lá na frente. É difícil, até porque não é moleza para o Fluminense, não. O Fluminense tem um jogo enroscado com o Barcelona de Guayaquil. Mas você tendo São Paulo e Palmeiras já passa um brasileiro, né? Automaticamente o Flamengo está muito bem encaminhado pelo que ele construiu. O Atlético está muito em aberto, né? Está muito em aberto. Como o Atlético venceu por 1-0 e a gente viu que o Atlético sofreu no primeiro tempo, não conta com o Nacho, que é um jogador muito diferente, né? E como a gente já falou, ele tem a capacidade de entender qual é o espaço dele no jogo para proporcionar algo positivo. Eu acho que não está definido, mas seria algo, como é inédito também, e para a gente muito, muito maneiro, né? Você vê 2 semifinais com equipes brasileiras e durante tanto tempo os argentinos, né, tomaram conta da Libertadores e a gente agora mais firme, chegando com mais força, isso é bem legal. É isso aí, a gente vai voltar a falar de Atlético mais na frente do programa. Agora a gente vai falar do outro jogo que aconteceu hoje, também pela Libertadores. Fala galera, querem assistir o Jogo do Galo ao vivo, com imagens, com a qualidade top e sem pagar nada? Então siga a nossa página no Instagram, @salvegalo. Fala galera, querem assistir na descrição, o Jogo do Galo no aplicativo do Instagram, com imagens, com a qualidade top e sem pagar nada, beleza? Então siga a nossa página no Instagram, @salvegalo, clicando no link vai estar em live na hora, beleza? Ou então chegando no aplicativo do Instagram e pesquisando e acompanhar a partida lá. Tamo junto, segue a nossa página aí, é só entrar na nossa página e clicar valeu, galera, story do perfil que vai estar em live na hora, beleza? Então, quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, acompanhar a partida. Tamo junto, segue a nossa página aí, quem não tem fé passa a acreditar. Salve Galo, valeu, galera. Quando falta voz, a emoção começa a falar. Quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, se torna o seu melhor amigo. E por mais difícil que seja o desafio, todo mundo torce junto. Quando falta voz, somos um só time. Começa a falar. E agora é hora da gente jogar junto. Às vezes um desconhecido galonaveia.com.br e por mais difícil que seja o desafio, todo mundo torce junto. Afinal, somos um só time. E agora é hora da gente jogar junto. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio.